Bom dia. Nessa aula vamos fazer um resumo da Era Vargas. Todo esse governo, esse período em que Getúlio Vargas esteve no poder, no governo. Então, a gente vai ver algumas características do governo de Getúlio Vargas durante esses 15 anos. Vamos fazer um breve aqui resumo do que a gente já viu até agora. Era Vargas. Era Vargas foi o quê? Durante 15 anos em que Getúlio Vargas esteve no poder. A Era Vargas, ela começa em 1930, após a Revolução de 30, onde acaba-se ali com a política do café com leite. Vargas assume um governo provisório e até 1945. Há um período ali, não são esses 15 anos ininterruptos, não. Tem um período em que ele sai do governo. Então, essa imagem aí mostra ele bem mais jovem, até ele de pijama, listrado, com uma arma na mão. Foi o momento em que ele suicida. A gente vai chegar até esse período, em que ele seria forçado a sair do governo devido à insatisfação. Então, ele escreve uma carta testamento e comete suicídio. Assunto que a gente vai ver também depois, esse período final do governo dele. Bom, tudo começou com o fim da aliança do café com leite. Só para relembrar, o Washington Luiz era um paulista, teria que indicar um presidente, um candidato mineiro, ele acaba indicando outro paulista, Júlio Prestes, devido à situação do cenário ali do café no Brasil, que foi afetado pela crise de 29. Então ele pensou que se ele colocasse um mineiro no governo, esse mineiro não se atentaria aos problemas do café. Então o mais indicado seria um paulista, que seria de interesse desse paulista tomar medidas econômicas para salvar o café no Brasil. Então tudo começou com a traição do PRP, do Partido Republicano Paulista. Então, em 1929, o presidente Washington Luiz, do PRP, ele apoia o candidato paulista Júlio Prestes. Está indo ali o partido ali dos mineiros, Cria-se, então, a reação dos mineiros, é a criação da Aliança Liberal. Eles criam esse partido político, a Aliança Liberal, e acaba lançando um candidato. No caso, esse candidato que foi lançado foi Getúlio Vargas, que teve o apoio ali também do Rio Grande do Sul e Paraíba. Então, a reação dos mineiros foi aliar-se ao Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando a Aliança Liberal, que vai lançar a candidatura de Getúlio Vargas. Mas, como eu já mencionei para vocês, como as eleições eram fraudulentas, quem acaba se vencendo as eleições é Júlio Prestes. Mas ele nem chega a assumir, não. O Washington Luiz ele é deposto antes disso. A Revolução de 30, ou seja, quando Getúlio Vargas ele assume o governo, ela marca ali, então, o início da Era Vargas. E essa Era Vargas, ela é dividida em 3 períodos. Então, nós temos aí o governo provisório, de 1930 até 1934. Nós temos o período chamado governo constitucional, de 1934 até 1937. E o governo ditatorial, de 1937 até 1945. Lembrando que esse governo ditatorial é quando ele ali se alinha às ideias do fascismo e num contexto, no cenário da Segunda Guerra Mundial, ele se vê obrigado a se posicionar do lado dos Estados Unidos por questões econômicas. Então ele tem que abandonar essa característica de controle, onde ele extinguiu os partidos políticos, controla a imprensa e faz ali propaganda da sua imagem. Bem características ali mesmo de regimes ditatoriais. O período do governo provisório, que vai de 1930 até 1934, são 4 anos,
onde ele teria ali que, no fim desse governo provisório, ele teria que ter eleições para presidente, deveria haver eleições para presidente. Então ele acaba ali articulando um plano chamado Plano Cohen, onde ele diz que os comunistas iriam assumir o poder, seriam atentados à democracia. Então foi uma justificativa para que ele efetuasse um golpe de Estado e permanecesse no poder. Então, ao assumir, Vargas ele busca atender às reivindicações dos grupos que lhe deram apoio. E entre as principais medidas destacam-se a suspensão da Constituição de 1891, o fechamento do Legislativo e a nomeação de interventores para os estados. Então, essas são as 3 principais medidas tomadas por ele durante ali esse governo provisório. Durante essas medidas adotadas por Getúlio Vargas, o estado de São Paulo, que era rico, mas muitos eleitores, tinha a influência ali dos cafeicultores, eles vão começar a não aceitar esse governo Getúlio Vargas. Eles não vão aceitar essas medidas criadas por ele. Então, uma revolta chamada Revolta Constitucionalista de São Paulo, exclusivamente ali do PRP, do Partido Republicano Paulista, em 1932. As causas dessa revolta foi quando Getúlio Vargas ele afasta a oligarquia de São Paulo do poder, a partir ali da Revolução de 30, ele a termina, né, ele põe fim à política do café com leite e automaticamente afasta ali a oligarquia cafeeira do poder. E também quando ele nomeia, né, a nomeação do capital pernambucano, João Alberto Lins para interventor. Então eles não vão aceitar João Alberto Lins como interventor ali de Pernambuco, porque tinha influências ligadas ali ao governo. Bom, essa revolução, chamada Paulistas às Armas. Então, as primeiras manifestações dos paulistas, essa manifestação ela provoca a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Por isso ali as siglas MMDC. Cria-se essa sigla MMDC, que acaba criando ali uma entidade que envolvia na organização da revolução. Então, esses estudantes eles foram às ruas a favor dos paulistas, eles foram assassinados. Então, eles criaram ali, em homenagem a eles, essa sigla que envolvia ali a forma de organizar essa revolução contra o governo de Getúlio Vargas. O que essa revolução dos paulistas, essa revolução constitucionalista, exigia? A convocação de uma Assembleia Constituinte, aí abaixo a ditadura, esse governo autoritário de Getúlio Vargas. Eles queriam que convocasse uma Assembleia onde tivessem vários representantes ali para que discutissem as leis, tudo que fosse em relação ao governo. Não que Getúlio Vargas tomasse decisões sozinhos, né? Mas sim que convocasse uma assembleia para que fosse uma negociação mais democrática. Foi criada, então, em 1934, uma Constituição, a Constituição de 1934, e ela tinha alguns pontos ali fundamentais. Então, nós tínhamos ali o critério de cidadania. Dentro do critério de cidadania foi criado o voto secreto. Nesse voto secreto incluía também mulheres, mas acabou excluindo analfabetos, mendigos, militares, né, até o posto de sargento. Então, eles não podiam votar. Essas pessoas estavam excluídas ali desse critério de votação. Ele também criou dentro dessa Constituição alguns direitos trabalhistas que existem até hoje, que prevalecem até hoje. E esses direitos trabalhistas nós temos
a criação do salário mínimo, jornada de 8 horas, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias remuneradas, a indenização da demissão sem justa causa. Então, essas leis que foram criadas aqui em 1934, elas vigoram até hoje, né? Então, acabam sendo leis favoráveis aos trabalhadores. Cria-se também esse nacionalismo econômico, né? Onde ele decide proteger as riquezas do nosso país. Essas riquezas seriam as jazidas minerais, as quedas d'água, onde cria as usinas hidrelétricas, né? Então, ele busca, com esse nacionalismo econômico, proteger as riquezas do Brasil. Então, do ponto de vista ali, constitucional, ele trouxe melhorias, foram medidas ali positivas para o Brasil. Os grupos políticos do período constitucional. Nesse período constitucional, ganha destaque 2 grupos políticos, e esses 2 grupos políticos, eles tinham ideologias diferentes. Então, nós temos os integralistas, o AIB, que a gente mencionou, tinha ideias fascistas, e os aliancistas. Esses grupos, eles refletem ali a mesma polarização política que ocorria na Europa. Ideias ali diferentes, né? No caso, os integralistas tinham ideias fascistas, que eram ideias que se difundiam pela Europa. Os aliancistas, eles tinham ideias um pouco mais democráticas em relação aos integralistas. Então, esse AIB foi a Ação Integralista Brasileira. O líder era Plínio Salgado. Quem fazia parte ali dos integralistas? Então, os grupos envolvidos eram os empresários, classe média, militares e a Igreja Católica. Isso mesmo, a Igreja Católica. Porque eles achavam que, principalmente os empresários, né, a classe média, que um governo ali com características fascistas poderia solucionar e evitar que se implantasse o socialismo no país. Então, vão ser os grupos de pessoas que vão apoiar o AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Bom, quais eram as principais propostas do AIB, né, da Ação Integralista Brasileira? Primeiro, combater o comunismo e o liberalismo, até porque, como lá nos Estados Unidos o liberalismo ele foi culpado pela crise de 29, eles também achavam que queriam essa maior intervenção do Estado na economia. Então, integralistas, eles combatiam o comunismo, qualquer ideia comunista, e o liberalismo. Eles pregavam, então, essa ação direta do Estado, esse controle direto do Estado sobre todos os setores da sociedade. O nacionalismo extremado, assim como as características do fascismo e nazismo. Então, esse amor à pátria de extremo, né, fora ali do normal, que despertava nas pessoas esse amor, morre pela pátria, né? Por um regime político ditatorial, chefiado por um líder capaz de impor a disciplina. Então, aí bem características de regimes totalitários e ditatoriais. Todos os poderes ali concentrados nas mãos de um único líder, e esse líder seria capaz de impor a disciplina, né, sobre toda ali a sociedade. Dessa forma, controlar, ter um controle. Qual era a inspiração ideológica, então? Fascismo e o nazismo. Para essas formas de governo. Tem depois a ANL, Aliança Nacional Libertadora, outro partido que foi criado. A ANL, o líder era Luiz Carlos Prestes. Grupos que faziam parte da ANL, democratas, então tinha uma visão mais democrática, a ANL, sindicalistas e socialistas. Então, vocês percebem que a ANL ela tinha uma característica bem diferenciada
do AIB, da Ação Integralista Brasileira. Ela já partia para o socialismo, né? Então, uma das correntes da ANEEL, de pensamento da Aliança Nacional Libertadora, era o Partido Comunista. E o líder desse governo, desse partido ANEEL, era Luiz Carlos Prestes, que pregava o comunismo, né? Então a gente percebe a criação de dois partidos políticos bem diferentes entre si, dentro do governo Vargas. Principais propostas, então, da ANEEL, Aliança Nacional Libertadora: a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa e reforma agrária. Né? Ou seja, todas as empresas estrangeiras pertenceriam então ao Brasil e que não suspendesse o pagamento da dívida externa e a reforma agrária, distribuir terras para a população em geral, tomando ali da grande elite burguesa e distribuísse essa terra para os pobres. Então não havia ali propriedade privada. Então, bem características do socialismo. Bom, o que foi essa intentona comunista criada em 1935? Essa intentona comunista, ela repreendia a Aliança Nacional Libertadora, né? E ela foi criada em 1935. Ou seja, a ação militar contra Vargas, ela foi liderada por Prestes. Então, a Aliança Nacional Libertadora, a ANEEL, ela vai criar um manifesto chamado Intentona Comunista. E quem vai liderar vai ser Prestes, Carlos Prestes. Então, a ação militar, a Intentona Comunista, ela foi o quê? Uma ação militar contra Vargas e foi liderada por Prestes. Teve o apoio de estrangeiros, né? Só que ela não teve sucesso, ela foi fracassada. E com esse fracasso, seus integrantes eles foram perseguidos. E entre eles, Olga Benário, e ela foi entregue aos alemães. Então, a Intentona Comunista foi uma ação militar contra Vargas, liderada pela ANEEL, Aliança Nacional Libertadora, só que não teve sucesso. Eles não conseguiram ir à frente com isso. Como eu disse para vocês, o mandato de Getúlio Vargas terminaria em 1938, ele teria que promover eleições para presidente, a campanha eleitoral, que ocorria normalmente, só que Vargas ele não queria deixar o poder. Então ele prepara um golpe de Estado para permanecer ali na presidência. E a justificativa desse golpe de Estado foi o Plano Cohen, que seria um plano perigoso, comunista, né? Aí para combater esse plano comunista perigoso, Vargas ele fecha o Congresso Nacional e outorga uma nova Constituição. Esse plano nunca existiu, foi uma tática, uma articulação, um golpe de Getúlio Vargas para que ele tivesse uma justificativa para permanecer no poder. Porque se ele efetuasse um golpe de Estado sem nenhuma justificativa, a população ia se revoltar. Então ele faz esse golpe de Estado, ele cria, né, esse plano Cohen para poder efetuar esse golpe de Estado, permanecer no poder sem eleições. Então se institua, acaba sendo instituído um novo Estado, 1937 até 1945, onde tem uma crítica dele aí, falando que fúria Getúlio Vargas, grande líder, comparando ele a Hitler. É muito parecida essa imagem, lembrando Getúlio Vargas, lembrando com o bigodinho, o óculos, acaba lembrando Adolf Hitler. A crítica, essa imagem foi criada em crítica a esse domínio de Getúlio Vargas, por meio do Estado Novo. Quais eram as características políticas desse Estado Novo após o plano, né, o golpe de Estado? Ele fechou o Congresso, a Assembleia Legislativa, ele acaba com os partidos políticos, extingue os partidos políticos, ele acaba com as eleições democráticas e coloca fim no federalismo. Então, realmente, ele pode ser comparado com o Führer, porque ele se torna um líder supremo. Ele controla ali tudo sozinho, não tem quem questione o seu poder. A partir do momento que ele fecha
a Assembleia Legislativa, ele extingue os partidos políticos, as eleições democráticas, ele se torna ali um ditador. Ele passa a controlar ali toda a sociedade brasileira. Bom, para que sua imagem fosse divulgada, assim como as características dos partidos totalitários, ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que ao mesmo tempo ele censura a imprensa, ele controla tudo que é divulgado na imprensa e usa essa imprensa ao seu favor. Ele divulga imagens positivas sua, né? Olha ele aí, passando a mão no rosto da criança, essa imagem de bonzinho, né, de paternalista. Então ele passa ali, o objetivo do DIP, que ele cria esse departamento de imprensa, é coordenar a propaganda para que ela, né, para que a imprensa crie ali uma imagem ao seu favor, divulgando pontos positivos da sua imagem, e acaba censurando os meios de comunicação. Ninguém poderia questionar o seu governo ou propagar alguma mensagem, alguma notícia contrária ao seu governo. Ele acaba divulgando a realização, suas realizações por meio do rádio, cria ali a Hora do Povo, em Brasília, 19 horas, né? E ele cria ali, que existe até hoje, todas as notícias vinculadas ao seu governo, notícias favoráveis ao seu governo. Como o rádio era o principal meio de comunicação na época, ele usava esse rádio para propagar ideias positivas do seu governo. Com isso, ele consegue ter um ponto, ele consegue criar uma imagem positiva dele, do seu governo, por meio da propaganda. Então, Vargas, ele era apresentado no rádio como o pai dos pobres. Então, ele passava essa ideia de bonzinho, de paternalista, favorável aos pobres, por meio da propaganda. Aí nós temos a Organização Operária, saúda o presidente Vargas por conta das leis trabalhistas que ele criou, favorável ali aos trabalhadores. Então ele tinha o apoio ali da massa operária no desfile, com certeza um desfile de 7 de setembro, alguma coisa assim relacionada à pátria. Né? Favorável a Getúlio Vargas, eles eram favoráveis, devido às leis trabalhistas que o governo, ele também encomendava músicas com letras favoráveis à sua política, né, músicas populares. Aí também outro desfile com a imagem dele aí, de Getúlio Vargas, sendo aclamado ali, homenageado pelo povo. Wilson Batismo e o Trabalhismo. Olha a música que foi criada, aí tem a letra, né? Com o meu chapéu de lado, tamanco arrastado, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco o desafio, eu tenho orgulho de ser vadio. Quem trabalha é quem tem razão, e eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, é favorável ali ao trabalhador, né? Que elogia, acaba dando favores a Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas criou leis realmente favoráveis ali ao trabalhador. Ele conquista essa classe. Então, nesse período, várias leis trabalhistas foram criadas, né? Também, mas não foi só isso, foi só concessões do governo, algumas outras também reivindicais, onde esses operários reivindicavam, também ajudou. O corporativismo, o que é o corporativismo? A doutrina que prega a reunião das classes em corporações, sobre a fiscalização do Estado, que por sua vez busca a cooperação entre patrões e empregados. Ele busca ali trazer uma harmonia entre patrão e empregado, porque sempre ao longo da história todo conflito é entre patrão e empregado, então ele busca conciliar essas duas classes. O peleguismo, que é o imposto sindical, esse imposto sindical ele era recolhido pelo governo e repassado aos sindicatos.
Em troca de benefícios, esses dirigentes eles não entravam em choque com o governo e os patrões. Como assim? Getúlio Vargas ele autorizou a criação de sindicatos, mas ao mesmo tempo os líderes desses sindicatos eram controlados pelo governo e pelos patrões. Então não adiantava nada esse sindicato, porque qualquer medida tomada ali era a favor ao governo e aos patrões e não aos operários. Isso é chamado de peleguismo. Então cria-se o salário mínimo em 1940, consolida as leis trabalhistas em 1943, que é a jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas. Cria-se a carteira de trabalho em 1932, também outro direito, né, trabalhista, que existe até hoje. Em relação à industrialização, intervencionismo estatal e nacionalismo, eles acabam intervindo nas indústrias. Substituição das importações, acaba ali diminuindo o número de importação para fortalecer a indústria nacional. Os incentivos da guerra. A guerra ela foi benéfica para a economia do país, porque Vargas ele vai tentar obter ali o máximo de vantagens do conflito. Com a substituição das importações, ele passa a produzir, não precisava mais comprar. Ele faz uma aliança militar com os Estados Unidos, né? Ele faz essa aliança por meio de uma negociação, ou seja, mediante que os Estados Unidos possam fornecer ali empréstimos para o Brasil e transferir tecnologia, né, e transferência de tecnologia. Então ele faz um acordo com os Estados Unidos, que ele apoia os Estados Unidos militarmente na guerra, mas mediante a concessão de empréstimos e transferência de tecnologia. Então ali ele faz uma negociação, ele apoia, mas ele tem vantagens com esse apoio. O Estado Novo ele chega ao fim, né? Ou seja, a participação do Brasil na guerra contra o nazifascismo, ele vai impulsionar as mobilizações democráticas no país. Então, o Estado Novo ele caiu, ele acaba entrando em declínio após a guerra, até por conta de uma questão lógica. Ou seja, o Brasil, se ele lutou a favor da democracia, né? Então não fazia sentido ele manter como uma ditadura. Então isso foi um dos fatores também que contribuiu para que o Estado Novo chegasse ao fim, né? Para que ele caísse. Então tinha ali também opositores internos que se levantaram contra esse regime do Estado Novo, que entre eles eram intelectuais, artistas, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, políticos e militares que não estavam a favor do Estado Novo, desse governo ditatorial. Então eles acabam se levantando contra esse governo Getúlio Vargas. A oposição dos Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos, o nacionalismo de Vargas era um entrave aos seus interesses, porque ele controlava ali todos os setores da economia, então acabava limitando o comércio, a questão econômica do Brasil. Então tem ali oposição então internamente de artistas, intelectuais, estudantes, políticos e militares, e tinha oposição externa dos Estados Unidos. Bom, a pressão tanto desses grupos como dos Estados Unidos levou o governo a marcar as eleições para dezembro de 1945. Então, nesse interim, foram ali autorizadas a formação de partidos políticos e o início das campanhas eleitorais. Então, o Estado Novo chega ao fim a partir de dezembro de 1945, onde há eleições para a presidência do Brasil. Com a saída de Getúlio Vargas, houve um grupo de pessoas que queria que ele ficasse. Esse grupo de pessoas é chamado de, essa manifestação ficou chamada de queremismo. Ou seja, Vargas, como ele fazia um jogo ali contraditório, né, de um lado ele apoiava Dutra, que era o candidato à presidência, mas ele acabava estimulando ali o movimento popular
que pedia para que ele continuasse no poder, pedia sua permanência no poder, e era chamado de queremismo. Então ele usou essa tática que não vai funcionar muito, né? Então Getúlio Vargas ali, as pessoas à rua com essas cartazes pedindo que ele ficasse, né? Chamado de queremismo, pedindo para que ele permanecesse no poder. Então a gente vai ver isso depois em detalhes mais tarde. Então eu fiz um breve resumo do governo geral de Getúlio Vargas, entrei até na parte que a gente não tinha visto, mas depois eu vou retomar, tá? Espero que vocês tenham entendido o que foi passado, que ficou claro. Mas se tiver alguma dúvida, estou pronta para esclarecer. Um grande abraço e tchau!